E aí, pessoal, o mercado internacional e Gustavo Nunes, o nosso Gustavinho. O que se fala neste mundo do nosso jogador? As sondagens, as propostas que estão começando a ganhar corpo. Nós vamos falar sobre o mercado internacional, ou o gigante mercado internacional, e a relação com o nosso novo craque, Gustavo Nunes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora, mais ágil, tá precisando viajar, tá precisando de uma grana extra. Tem o FGTS parado, você tem uma solução. E a Mais Ágil resolve para você. Na descrição do vídeo você vai conversar com o pessoal da Mais Ágil e vai ter na sua conta em menos de 24 horas o FGTS parado. Mais Ágil é solução sem burocracia. Conheça e você vai entender. Quer resolver problema? Mais Ágil resolve para você. Gente, Gustavo Nunes, Gustavinho, jogou uma Taça São Paulo, teve um crescimento absurdo de outubro para cá, ganhou corpo, estreou, o técnico Renato esperou a renovação de contrato, estreou. Ele jogou 4 jogos. 4 jogos. E o mercado internacional fixou o olhar nele. Eu ontem, na verdade no domingo, durante o jogo do Grêmio, antes do jogo do Grêmio, nós entrevistamos na Rádio Gaúcha o Lisca, que acabou nos dando uma informação, ou abrindo a porta para uma grande informação. Ele disse que conhece bem o Gustavinho, porque ele tem uma relação muito boa com os agentes do Gustavinho, que não é um empresário desse grande mercado, mas que deu um tiro na lua, né, porque acertou um jogador que é muito, mas muito bom. E o Lisca disse, olha, vocês devem saber, esse jogador está recebendo sondagens gigantescas. Mas falou no sentido ali dentro do contexto que a gente estava conversando. E ontem eu fui ligar para empresários do mercado, olheiros do mercado internacional, para saber o que se diz de Gustavinho neste mercado. O que é o mercado grande? A Inglaterra, os grandes da Espanha, alguma coisa do mundo árabe. O que se diz desse jogador? Que tipo de análise tem? Gustavinho é colocado entre as grandes estrelas da juventude do Brasil. Ele entra hoje numa linha de super investimentos. Não é 10 milhões de euros, não é 15 milhões de euros. Nós estamos falando de uma venda no nível do Arthur, entre 30 e 40 milhões de euros. Isso é que o mercado lê. O Gustavinho não vai ter Olimpíada, porque o time não classificou. O Gustavinho vai ter alguma coisa de seleção sub-20. Mas não tem muito o carimbo da seleção brasileira. Não tem. Ou melhor, não tem ainda. E aqui começa o que a gente pode imaginar como plano de carreira ou de ideia. Nesta janela, e eu já tenho 2 confirmações, o Grêmio vai receber propostas acima de 20 milhões de euros. Nesta janela, que abre em julho. Então, é preciso preparar esse ambiente para não vender o Gustavinho. O Antônio Brum deu uma entrevista, o vice-presidente, de que a tendência é que o Grêmio precise compor vendas, mesmo que já tenha conseguido vender alguns jogadores nessa janela, que o Grêmio precise compor vendas para cumprir o orçamento. Talvez essa seja uma necessidade do Grêmio. O Grêmio tem o Ronald, tem o Gustavo Martins, tem o próprio Cuiabano. Agora, quando tu fala em 20 milhões de euros, tu já está entrando em outra seara financeira. Tu resolve um ano do Grêmio agregando aí 130, 140 milhões.
Essa é a realidade. Se ele tiver esse nível de acréscimo técnico que ele está tendo e de evolução, vai ser isso que vai acontecer. Vai ser isso que vai acontecer. Eu gostaria muito de ver o Gustavinho 2 anos aqui. Né? Ter toda essa temporada. Ele já teve proposta antes mesmo da confirmação da renovação. Mas eu gostaria muito de ver esse ano todo. E essa, preciso dizer, essa é a ideia do staff dele, tá? A ideia do staff dele, ele jogar esse ano todo aqui e jogar o ano que vem todo aqui. E aí sim, com 19 para 20 anos, ele ganhar a vida dele. Vai lá fazer um grande contrato, aposentadoria e tá tudo resolvido. Essa é basicamente a ideia. Lembrando, pro mercado interno, a multa rescisória dele é de 60 milhões. No mercado de fora, 90 milhões de euros. Então não tem nenhum risco. Mas internamente tem. Internamente tem. Tá? A gente está falando de 10 milhões de euros, 60 milhões, mais ou menos, é um pouquinho mais. Mas o John Textor, por exemplo, tem clubes do exterior, ele pode comprar com uma multa daqui. O próprio Grupo City, através do Bahia, pode fazer a mesma coisa. Então, não tem risco, mas tem risco. Não tem risco, mas tem risco. Porque não tem risco, porque, de fato, o staff desse jogador está muito afinado com o Grêmio. Então, por isso é que eu acho que não tem risco neste momento. E o menino é muito centrado. Muito centrado. Então, as notícias são muito boas com relação a isso. Do ponto de vista técnico, claro, se a gente puder ter esse jogador esse ano todo, nos ajudando demais, e ter no ano que vem todo, que ótimo. E sempre lembrando, né? O jogador com essa idade precisa confirmar. Todo dia é uma grande confirmação. Se ele passar a não jogar nada, diminui isso, é mercado. E é um mercado muito subjetivo. A gente tem consciência disso. Então, dentro dessa realidade, eu acho importante a gente citar isso e principalmente tentar compreender quais serão os próximos passos. O fato é que neste momento, nessa terça-feira de março, é preciso dizer que Gustavo Nunes, o nosso Gustavinho, está no olhar dos grandes olheiros e da análise dos grandes clubes do mercado europeu. Não estamos falando de coisa pequena. Estamos falando de clubes gigantescos. Não é o mercado da Rússia. É coisa muito maior. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.